no ar. Concedidas pela Santos TV. Ô Rubinho, a emoção tomou conta do ambiente, né? Tomou conta do país e do mundo. Sim. Eu me lembrei de quando ele se apresentou lá nas Europas. Assim, a gente vê essas imagens, realmente ela é emocionante, porque eu acredito que ele relembrou muito do que ele viveu no Santos, desde garoto, sonhador, se projetando no futebol brasileiro, depois nacionalmente. E o interessante que eu vejo é essa questão do brasileiro em si, o brasileiro todo, palmeirense, São Paulino, flamenguista, botafoguense, todo mundo curtindo essa volta dele, torcendo por ele, na verdade, né? Porque é um patrimônio do Brasil hoje. A esperança nossa da seleção brasileira é o Neymar. Não tem outro atleta assim do nível do Neymar que possa falar assim, poxa, vai substituir. Não tem um substituto pro Neymar. Então, esse carinho, ele recebeu esse carinho, ele reconhece esse carinho. E agora, a gente vai esperar que quarta-feira vai ser assim, pena que a Vila Belmiro vai ficar pequena. Isso que é. Mas não vai ser, né? Aqui, né? Então, não sei quando. Vai ser em Ribeirão Então, Preto. vai ter que mudar. Mas eu tô te falando assim, pena que a Vila Belmiro é pequena para comportar o tamanho da grandeza. Um evento, olha essa grandeza que seria o Neymar na Vila Belmiro voltando, com um público aí de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Claro, né? Não comporta, então por isso vai ter que se ajustar. Ó, eu digo, Zenon, que os jogos contra o Santos vão começar a bater recorde de venda de bilheteria. As pessoas não vão mais para ver somente um jogo. Estão indo para ver o Neymar, Zenon. Com certeza. Nosso gênio da bola. O meu filho perguntou para mim. Jogador O meu filho falou, papai, para quem o vovô torcia, né? Além da Ponte Preta. Ele sabe que meu pai era Ponte Pretano. Eu falei, o vovô era pelezista. Ele falou, papai, eu posso ser neymarzista? Tem falei, muitos, pode, filho, pode ser neymarzista, Mas filhão. é impressionante, né? A receptividade do povo brasileiro com um atleta de futebol é completamente diferente da Europa. A Europa é fria, entendeu? O cara entra em campo, tá, tudo bem, os caras batem uma palminha. Mas aqui no Brasil, olha só a festa que fizeram. Olha lá o garoto chorando, olha só muito essa emocionante, imagem. né? É Ó. emocionante demais isso aí, gente. Emocionante. Neymar tem tudo pra dar certo, né, Zenon? Eu tô torcendo, viu, Foi um Bruno? contrato curto aí de 5 meses até dia 30 de junho. Veio pra fazer a primeira temporada no Santos. Pode renovar, vai ter clubes também que vão procurar o Neymar. Mas assim, pro Brasil tá muito carimbado. E olha, tá muito carimbado. vou falar pra vocês. Essa camisa 10 nunca caiu tão bem num atleta depois de Pelé. Como está caindo para o Neymar agora. Como está caindo para o Neymar agora. Ele está fazendo essa camisa ser muito mais valorizada ainda, se aproximando de Pelé. Esse momento, o Pelé partiu, né? O eterno Pelé partiu. E o Neymar entrou nessa lacuna porque iríamos aposentar a camisa 10 do Santos. Ele entra num momento em que foi fantástico, porque a volta do Neymar, a volta dele também, na verdade, é a volta pro esporte, porque o Neymar ficou parado, teve uma lesão seríssima, vai voltar e vai voltar muito bem, te espera, torce, e essa camisa 10, com certeza, ele merece, é dele e tem que eternizar esse momento. Ó, mandar um abraço aqui pro Maurinei Cordeiro, a Silvia Cordeiro, a Manu e a Isabela que estão assistindo a gente, um beijo no coração de vocês. Vocês moram aqui, ó, no meu coração. Um beijo, família linda, que eu tanto amo. Ó, não para de chegar mensagem aqui, gente. Eu vou ter que colocar algumas aqui, bem rapidinho. Olha, eu só espero que o Neymar tome cartão amarelo quando for jogar com o Corinthians. aí ele não joga. Boa. Eu só quero que ele tome o cartão amarelo. Essa é boa. Ó, boa noite a todos do programa. Com a volta do Neymar, será que o Santos repete o placar de anos atrás? 11-0. Parabéns pelo programa. Abraços, Toninho e Tião Gordo, de Batatais, São Paulo. 11-0 é muita coisa nos dias de hoje, né, Zenão? Só o Corinthians conseguiu essa proeza em 1982, quando aplicamos no Tiradentes 10. Nossa. Enquanto o Neymar continua passando aí, ó,
Neymar no Santos valoriza o futebol brasileiro. E muito. Mas eu sou fã do Neymar. Extracampo, que defendeu com imposição a sua empregada doméstica que levou o carro dele em uma agência de São Paulo, calando todo mundo e falando que não o que deveria e o que não deveria, valorizando a mesma. Faustino Toledo de São Paulo. Ficou sabendo desse caso, Rubens Cardoso? Eu, sinceramente, eu não fiquei sabendo desse caso. Ficou, Bruninho? Não. Interessante, eu também não. Também não sabia dessa. Também não sabia dessa. Ó, tem uma foto de uma dupla ponte pretana aqui, que eu também amo demais, admiro demais de coração. Tem aqui, ó, bota o Robson na tela com o filho Johnny. Um beijo no coração de vocês. Olha lá, pra cima, nossa. macaquinha. Esses dois são ponte pretanos roxos. Estava com a gente, inclusive, no último jogo. Foi contra um o Corinthians, sucesso. né? Conheço contra o o Corinthians, Robson, grande João, Robson. poxa, é amigaço nosso. Um abração, Robson. Pena que é Ponte Pretano, mas é gente boa. E esse é ponte pretano Esse raiz. Esses dois são, né? A família toda. Tava a Duda, tava todo mundo lá. Só faltou a Sol no dia do jogo. Um beijão também pra você, Sol. Boa noite. O Palmeiras veio treinar no Brinco para jogar contra o Corinthians. Que decadência. Vladimir de Jardim São Marcos, em Campinas, Ô, Vladimir, para de ser corneteiro, cara. Você é bugrino. Você tem que aceitar. Às vezes, a derrota ensina a corrigir os erros para o próximo jogo. Entendeu? O Guarani não pegou nenhum time fraco. O Guarani pegou Palmeiras. E outro detalhe, o Palmeiras se adaptou melhor no gramado encharcado do que o Guarani. Olha só, boa noite a todos aí. Sobre o Neymar, traz boas energias positivas. Ele é um grande jogador que motiva por onde passa. Torço pelo Corinthians e pro Tigrão. Do Vale. Hoje, jogão de Novo Horizontino. Um abraço a todos vocês aqui de São Carlos. Valdir, Rubens Cardoso. Valdir. Ô, meu amigo, aquele abraço também, tá? Valeu. Olha aqui. Boa noite, sou o Beto Marques, de Americana. Um abraço a todo o pessoal de Americana. Eu sou irmão do ex-narrador esportivo e amigo do Zenon. Abraços a toda a bancada. Vladimir Tapeceiro, que é fã do Zenon. Muito obrigado. Um grande abraço ao pessoal lá de Americana. J. Júnior, um dos melhores narradores que eu conheci na minha vida. E tem foto. Muitos outros, né? E tem foto, olha lá, tem foto assistindo o programa, olha lá. Foto do nosso Alvivaço. Obrigado, Vladimir, um abraço no seu coração. Pra gente finalizar aqui, mas tem muita mensagem, gente, já passou de 400 mensagens que nós recebemos aqui, eu não tô dando conta de tanta mensagem, mas vou responder todo mundo, tá? Boa noite, turma do Visão de Esportes. Vitor, de Franca, em São Paulo, mande um abraço pro Christopher, de 9 anos, curtindo o programa. Um abraço, Christopher. Ô Zenon, manda um abraço pro Christopher, Rubens Cardoso. Grande abraço para o Christopher. Christopher, de 9 aninhos, hein? Um abraço pra você, meu Era amigo. aquele que combatia o Drácula. Christopher Lee. Galera, aqui é o Giovanni, do Parque Via Norte. Nós temos que começar programa. pelo maior destaque do Brasil nesse momento. Ele que parou, mundial, aí ele que parou as redes sociais, parou, quase foi igual o Pelé, que parou uma guerra, né? Ele praticamente parou o Campeonato Paulista e todos os campeonatos estaduais. Neymar, Zenon, tá de volta ao Santos, ao Peixe. Que maravilha. Teremos aí um cara que vai dar um Pode brilho pôr, diretor, todo pode pôr o áudio de especial. fundo aí, pode pôr. Vai dar um brilho todo especial aqui para os campeonatos. Enfim, para nós que somos amantes do futebol e que estivemos lá dentro de campo, para nós é uma maravilha, porque talento igual não existe dentro do futebol brasileiro, mas chegou o talento para dar aquele toque todo refinado no nosso futebol brasileiro. Olha, você vai mandando a sua mensagem pro 19996817111 e eu quero a sua opinião. Ó, em falar em opinião, nós temos aqui temos uma novidade, vou deixar o Zenon contar. Zenon, que camisa é essa na bancada do Visão de Esportes? Pode colocar, diretor, que a gente está esperando. Não, fisicamente eu tô bem melhor. Confesso que eu não tô 100% ainda, né? Porque eu preciso de minutos, preciso de jogos, né? E não é só com treino que eu vou ter estar bem fisicamente de novo. Então eu preciso de jogos, de minutos, enfim. Isso eu vou ganhar com o tempo, eu sei disso, mas eu tô muito melhor do que eu tava quando eu voltei a jogar. Nos treinos que eu tava no Al-Hilal, eu tava me sentindo super bem. Então hoje eu já venho praticamente pronto para jogar.
né? Foi o que eu falei, se eu não vou jogar amanhã porque eu não estou inscrito, senão com certeza uns minutos eu iria jogar pela vontade que eu tô. E mentalmente eu estou muito feliz, renovado, com a energia renovada. Quando eu pisei aqui, senti o carinho da torcida, me fez voltar aos meus 17, 18, 19 anos aqui no Santos. Então, me rejuvenesceu, estou muito contente, muito feliz. Hoje volto muito amadurecido como homem, né? Com uma família linda. Então, é um outro cara, obviamente, mas com a mentalidade de vencer igual, com a essência de criança igual. E eu vim aqui para ser feliz. É um clube que eu amo, é a torcida que eu mais amo. E não tem como casar melhor do que... Não, fisicamente, Ô Zenon, eu tô o bem Neymar melhor. acabou de dizer que Confesso que eu não ele tô... veio pro Neymar, ele veio pro Santos para ser feliz. Zenon e Rubens Cardoso. O que aconteceu no final de semana foi um efeito Neymar. O Santos, ele literalmente atropelou o São Paulo no Morumbi. No Morumbi, não, Na Vila Belmiro. na Vila Belmiro. E esse efeito, ele é um efeito manada em cima do campeonato? Você acha que é um movimento mais de entusiasmo ou parece que o time acordou? Na realidade, o campeonato ganhou, né, um outro patamar, eu te diria, com essa presença do Neymar. Ele falou fisicamente, eu espero, Neymar, que você esteja bem clinicamente, porque fisicamente a gente está olhando você está magro, você está no peso, eu vi você treinando lá na Vila, você está muito bem, então você estando bem clinicamente, para mim é o que importa, meu amigo, porque de resto, ninguém vai te ensinar mais do que você já sabe. E aí, o Rubens Cardoso? Tem, um efeito manada aí? Tem um efeito muito positivo para o Campeonato Paulista, né? Não só para o Santos, mas para o campeonato em si geral. E o Santos, eu ouso dizer que o Santos hoje, ele coloca medo em qualquer adversário. Com o Neymar em campo, uma que também a gente já pode falar também, não só do Neymar, mas tem um destaque hoje, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, que é o Guilherme, né? Então o time vem evoluindo. Gol contra a Ponte, inclusive. O time vem evoluindo. E com o Neymar, com a chegada do Neymar, a equipe do Santos, ela se torna um favorito ao título agora. Então isso daí motiva todos, né? Não só... E é engraçado, o Zé não sabe muito bem. Quando a gente joga, quando nós temos um elenco que não está bem, que é um elenco de baixo nível técnico, o craque também, ele diminui. Sim. Ou todos ali também ficam num patamar de médio para baixo. Mas quando chega o Neymar, todo mundo, olha só o que eu tô dizendo, o Zenon pode vir aqui ver se eu tô falando alguma besteira. Todo o elenco vai melhorar tecnicamente, subir de produção. Então a equipe tem a ganhar. É um líder, né? É fácil jogar aqui. Não, você sabe ali, né? A confiança volta, a responsabilidade o Neymar vai chamar toda para ele. Toda para ele. Então o time do Santos hoje vai jogar de uma maneira que vai ser gostoso de ver. Essa responsabilidade, Bruno Zurque, ela não é perigosa? Não vejo perigoso, Danilo. O Neymar é um craque, é experiente, 32 anos. Ele veio fazer diferença no futebol brasileiro, diferença no Santos. O Rubens comentou aqui, eu já posso dizer que o Santos entra como forte candidato ao Campeonato Paulista. Exatamente. Não é besteira isso, Zenon. Porque movimentou o Santos, movimentou os atletas. Você pode ver agora o Guilherme, artilheiro, com a chegada do Neymar vai melhorar. Tem ainda algumas peças chegando ali. Então eu acredito que assim, o Santos vai crescer muito, o futebol brasileiro vai crescer muito e vai brigar por título. Vai brigar por título. Olha só, e quem também brigou aqui, ó, brigou e venceu. Eu quero pôr uma foto. Então, do... Pipocou também por um dos melhores times do Brasil, né, Zenon? Melhor time do Brasil. É isso aí. O Guarani entrou em campo ontem em casa contra o Palmeiras. Palmeiras com o time ideal, né? O formado time ideal do Abel, com todos os craques ali, todo o time titular. Era um jogo esperado, né? A vitória do Palmeiras. Eu senti que o Guarani entrou um pouco apavorado, Danilo. A zaga ali ficou um pouco perdida no começo do jogo, né, Rubens? Foi. E depois foi difícil recuperar. O Palmeiras também, uma derrota do Palmeiras não é demérito de ninguém jogar contra o Palmeiras, um time muito forte, um time do Abel que agora ele escalou o time de vez aí para enfrentar o derby.
Então, o Guarani não pode desanimar, está fazendo uma boa campanha, está ali na liderança ou vice-liderança do grupo, né, Rubens? Mas eu senti que ficou meio perdido ali, o time, eu acho que assustou com o Palmeiras. Eu acho, o problema assim, ó, tinha que ter feito um jogo perfeito, sem erros, e agora o sistema defensivo do Guarani falhou. E nessa falha foi fatal. O Palmeiras se aproveitou e construiu um resultado. Depois. E os gols eram rápidos, né, Rubinho? então, mas justamente por algumas. Ó, Tá vendo? Foi outra Dois falha, erros. deu erros. Errou no erros. sistema defensivo. O Palmeiras justamente. é um predador, né, na verdade. E o Palmeiras vinha realmente para vencer essa partida de qualquer maneira. Então não vou o Guarani mentir pra tinha que vocês, fazer não. uma partida perfeita. Eu acreditava que o Guarani ia vencer esse jogo de ontem. Eu acreditava que o Guarani tinha chance. Mas quando o Guarani entrou em campo, eu senti medo. Eu senti um time com medo. Assustado, né? Assustado, Sentiu isso exatamente. também, Bruno Zurquia? Exatamente. E você, Zenon? Você que já passou pelos gramados do Brinco. Bom, eu fui campeão em cima desse time, né? Em 78. Do Palmeiras? Lógico, 78 contra o Palmeiras, final do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Paulista, então, nem se fala. A gente foi campeão no primeiro turno, matando também o Palmeiras. Agora, o Palmeiras veio realmente com um time completo, um time de muita qualidade técnica, e o Guarani falhando. E o Guarani entregando a bola pros caras. Meu amigo, aí você quer perder. Aí você quer perder. Muito medo. Entregar a bola pros caras Olha que isso. sabem jogar futebol. Olha isso, não tinha um, né? não tinha um zagueiro Não pra tem subir. como. Ó. Não tem Olha como. isso, Zenon. Não. O lançamento, não Difícil. tinha o time parado. Não, Ó. na realidade, tinha time um parado. zagueiro em cima do menino que fez o gol. Olha lá. Mas olha o time parado. Ele virou as costas. Ele virou as costas. Entendeu? Foi infeliz, né? Foi infeliz Então. nessa marcação. Mas o time se desorganizou também, né? Então, o Guarani realmente. Nós sentimos que o Guarani estava assustado. Isso aí é quase que unanimidade. Talvez a pressão em relação ao Guarani, a gente acreditar tanto no Guarani e falar assim, poxa, o Guarani tem condições hoje de vencer porque vinha de bons jogos e o Palmeiras vinha de derrotas. E talvez pudéssemos aí aproveitar esse momento do Palmeiras. Esperança, Mas né? o Palmeiras se organizou, o Abel trabalhou durante a Mas olha semana. só E aí esse essa gol. falha. Olha esse gol. O zagueiro, ao invés de vir por dentro. É uma falha que ele não foi por pode. fora. Não pode, Ele não foi por pode, fora. não pode. E aí esse cara que fez o gol Fala no joga mix. muito. Hein? Fala no mix, Ó, Zenon. Fala no mix. Joga muito esse Porque a cara Ponte aí, hein, Preta, rapaz? inclusive, quero deixar aqui meu comentário, que foi injusto contra o Corinthians, tá? Sim, Foi um foi. jogo injusto. Concordo Ponte Preta plenamente. merecia ter levado na sexta rodada e não levou, infelizmente. Mas ontem contra o Água... Ontem não, desculpa, sábado. Não, ontem contra o Água Santa. Ganhou, levou Grande fez resultado, um né, gol meu? de pênalti. Foi meio sofrível, mas e aí? O que você Grande viu? resultado. Agora, esse zagueiro do Água Santa, vou te falar, hein? Torce. Que coisa que ele fez. Carrinho tá banido do futebol, meu amigo. Você vai dar um carrinho dentro da área? Para, né, meu? Você foi negligente pra caramba. A Ponte fez o gol, só que o grande atleta da Ponte foi o goleiro. O goleiro pegou muito nessa partida. Se goleiro fosse da o... Ponte Preta. Se fosse foi o Diogo. Se fosse o Pedro, você acha que seria o mesmo potencial ou Bruno? Esse goleiro, ele arrumou ali o setor defensivo da Ponte. Acredito que não, viu, Danilo? Esse goleiro joga muito bem. Olha o carrinho que o Rubens Maldoso, que o Zenon inclusive, comentou né? aí. A Ponte Preta teve o desfalque do Elvis, machucou. O né? Elvis saiu com 10 minutos de jogo aproximadamente. Lesão muscular? Lesão muscular na coxa, bateu um escanteio, né? E sentiu ali, bateu a falta e Olha lá, sentiu. Danilo bateu muito bem batido, o pênalti, a torcida compareceu em peso. Rubens Cardoso, A Ponte Preta. será que é um novo momento da Ponte? A Ponte tá melhorando? Tá melhorando, tá melhorando. A Ponte Preta, acho que ela tá sabendo sofrer. Ela tem um sistema defensivo muito bem organizado. É um time que tá construindo o seu espaço. E você vê assim, ó, a chegada na área, chega com um número interessante na área. A recomposição dela, a transição, a organização defensiva também da Ponte Preta, ela é muito rápida. Então isso faz com que a Ponte Preta, como é isso mesmo? Esses números mesmo da Ponte Preta com a defesa menos vazada. A Ponte Preta tem a defesa menos vazada do Campeonato Paulista, que menos sofreu gol, inclusive.
E atualizando aquela É informação. um sistema defensivo realmente bem Bem montado, bem montado, estruturado, é. bem organizado. Agora, essa ausência do Elvis para os próximos jogos Faz toda a será diferença. muito sentido. Será muito sentido. Será muito sentido. Vai fazer falta. Lesão muscular não volta logo? Zé? 2 semanas, 2 no semanas, mínimo. 15 dias, né? 15 É. dias aí. Até criar fibrose novamente no músculo, fechar o músculo. Mas o, Leva um tempinho. o Rubens comentou... Dependendo do grau da lesão. vai- Dependendo do está em grau da análise. lesão. Mas o Rubens comentou certinho, Danilo. O setor defensivo da Ponte está muito bom. Muito bom. Quanto o Corinthians foi assim, quanto a Tá Portuguesa. sabendo sofrer, sabe? Sabendo tá sabendo sofrer, A resistindo. Portuguesa com 2 jogadores a resistindo. mais. Agora, quando o jogo contra o Corinthians, nós vimos ali uma Ponte Preta de garra, de Muita coragem. garra, muita garra. Uma Ponte Preta que a torcida acabou o jogo, perdeu pro Corinthians e o time saiu aplaudido pelas torcidas. Isso muda a parte psicológica também dos Com jogadores. certeza. Porque, veja, o jogador ele vem de um empate, outro empate, uma quase vitória, e de repente perde em casa pro Corinthians e sai aplaudido. O torcedor tá vendo a garra. A Ponte Preta voltou Entendeu, a ter né, garra. Danilo? Ele Foi algo- entendeu, ele Na entendeu. verdade, foi algo emocionante. Tá no viu, Zé? ar. Lúcio?